A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, iniciando mais uma semana e eu quero já declarar uma semana abençoada para a sua vida. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho das notificações, que eu acredito que tem muita gente aí que já está fazendo a leitura conosco, mas ainda não se inscreveu. Se inscreva, ative o sininho das notificações, curtam esses vídeos, porque isso ajuda o YouTube a entender que esses vídeos são relevantes e dessa forma ele entrega para mais pessoas e assim a gente vai conseguir alcançar mais almas, mais pessoas para se alimentarem da palavra do Senhor. Amém? Então compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, para juntos crescermos em conhecimento na palavra do Senhor. Antes de darmos seguimento à nossa leitura do dia de hoje, 194, vamos orar ao Senhor, convidando a presença do Espírito Santo e pedindo para que Deus fale com a gente no dia de hoje. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Neste momento eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, falhas, transgressões, iniquidades, tudo quanto eu tenho feito, Pai, tudo quanto eu tenha feito no dia de hoje que tenha te desagradado. Senhor Deus, vem me perdoar em nome de Jesus. Senhor Deus, neste momento eu convido a presença do Teu Espírito Santo para fazer essa leitura junto conosco. Senhor Deus, nos dá entendimento da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, vem falar conosco, que nós possamos guardar, Senhor Deus, as Tuas palavras na nossa mente e no nosso coração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Toma a direção de tudo, toma, Espírito Santo, o centro de tudo em nossas vidas, em nome de Jesus, fica conosco. Amém. E graças ao Senhor. Vamos então iniciar a nossa leitura no dia 194, dando continuidade no livro de 2 Crônicas, agora no capítulo 9. 2 Crônicas, capítulo 9, na versão que todos já sabem, NAA, Nova Almeida Atualizada. E assim a gente vai, trocando. Uma leitura o Rubinho faz na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais simples, mais fácil. E eu vou fazendo na Nova Almeida Atualizada, que é uma linguagem não tão difícil, porém ela ainda mantém-se um pouquinho aí com uma certa formalidade que eu acho muito bonito. Amém? Vamos dar seguimento então. 2 Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. Inicia-se assim. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que ouvi. Felizes os homens à sua volta, e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas.
Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão, versículo 13. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3,6 kg de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão, não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão, do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, dando continuidade no livro de 2 Crônicas, capítulo 10. A revolta de 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, o filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com todo Israel a Roboão, para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo, e lhes agradar, e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham?
O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: Diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos seus anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos a herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram, e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Glória a Deus. Dando continuidade na nossa leitura no dia de hoje, agora no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Paulo se defende diante do rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, o rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da presença da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até as cidades estrangeiras. Paulo conta a sua conversão. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé.
Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O testemunho de Paulo diante dos judeus e gentios, versículo 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Paulo é interrompido por Festo. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: "Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar." Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas?" "Eu sei que o senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes." A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: "Este homem não faz nada passível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César." Glória a Deus. Leitura de hoje concluída com sucesso. Amanhã estaremos aqui novamente para darmos seguimento nesse propósito. Amém? Vamos orar então agora ao Senhor, agradecendo por mais essa oportunidade. Senhor, meu Deus e Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Damos-te graças, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Obrigada, Senhor Deus, por falar conosco a cada dia através da Tua palavra. Renova, Senhor Deus, a cada dia também a nossa fé, assim como as Tuas misericórdias são renovadas a cada manhã, Senhor. Pai, que nós venhamos andar, Senhor Deus, sempre em retidão, Senhor Deus, pelo caminho que o Senhor preparou para nós. Espírito Santo, toma as nossas mãos e nos conduz pelos caminhos que o Senhor tem para a gente, em nome de Jesus, que nós não venhamos desviar nem para um lado, nem para o outro. Deus, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo ainda que o Senhor irá fazer, pelo cumprimento das tuas promessas, Pai. O dia de amanhã eu já quero entregar em tuas mãos, que tudo seja feito conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, que Deus continue abençoando a sua vida e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.